Agora, na exclusiva Rádio Web, com vocês, os especialistas em condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir para os síndicos e moradores de condomínios residenciais e comerciais com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios. Os especialistas é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado especialista em condomínios, engenheiro Leonardo Medina, engenheiro especialista em inspeções condominiais, professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os especialistas em condomínio vai começar agora. Boa tarde a todos, mais uma vez, boa tarde. Estamos de volta com o nosso programa Os Especialistas em Condomínio, que tem por objetivo trazer informações, auxiliar no que for possível aos nossos ouvintes, trazendo os temas atualizados, temas interessantes, que a gente possa contribuir de fato. No nosso programa de hoje, nós temos um assunto um tanto polêmico. Na verdade, é um paradigma, né, que existe nos condomínios. A questão da contratação do síndico profissional. Que profissional é esse, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitas perguntas e muita insegurança com relação a contratar alguém de fora do nosso condomínio para cuidar do nosso patrimônio. Então muita gente tem dúvida, será que vale a pena trazer alguém de fora para assumir a administração do condomínio, quando não há a possibilidade dos moradores, né, estarem disponíveis para isso, né? Como é que isso vai acontecer? De que forma? Qual a responsabilidade das partes, né? Quero também dizer que hoje nós não teremos a participação do nosso amigo Leonardo Medina. Ele está meio adoentado, não pôde vir ao programa de hoje, mas está nos ouvindo, né? E também do Dr. Alexandre Sobral, que está numa viagem internacional, mas mantive contato com ele há pouco e ele me disse que quer participar também. Então teremos uma participação internacional hoje, uma coisa chique, viu, para o nosso programa. Então, o Dr. Alexandre Sobral vai nos prestigiar também, mesmo de longe estará presente. Mas hoje nós temos um convidado especial, né? O Marcos do Reis, né, Nogueira, uma pessoa, um contador, uma pessoa dedicada à condomínio há muitos anos, né? Que é proprietário da Norcem, uma empresa de administração de condomínio, contabilidade, e também é síndico profissional. Então ele veio aqui para tirar as nossas dúvidas e responder as perguntas que nós temos aqui, os nossos ouvintes. Quero lembrar também que o nosso WhatsApp para perguntas, nós temos um número que é possível que você possa interagir, né, de bate pronto. Então deixa eu passar o número para vocês, fica mais fácil. É o 99606-0102, 99606-0102, do nosso amigo Samuel, então da nossa rádio exclusiva, né? Rádio Web exclusiva. Então qualquer pergunta, por favor, passe o WhatsApp para que nós possamos responder da melhor forma possível. Então quero desejar uma boa tarde ao Marcos, que está aqui conosco. Marcos, boa tarde, é um prazer você estar aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web Exclusiva. É um prazer estar aqui presente, obrigado pelo convite. Como já foi dito, eu sou sócio proprietário da Norcem Condomínios, uma empresa que trabalha no ramo de administração de condomínio desde 96, ou seja, estaremos completando aí em março 24 anos de mercado, e também atuando como síndico profissional, para melhor interagir com os condomínios. Bom, Marcos, para iniciar nosso bate-papo, né, a gente sabe que existe uma resistência quando a gente faz uma assembleia, né, um condomínio, que a gente percebe que estava terminando o mandato um determinado síndico, de repente um síndico que ou recebe um problema, ou é um problema para o condomínio, né? Você tem esses dois lados, ou ele recebe um condomínio problemático, ou então ele desiste, entrega, ou é um síndico problema para o condomínio quer retirar ele porque ele não está cuidando como deveria do condomínio sobre vários aspectos. E aí vem a pergunta, poxa, quem é que a gente vai colocar? Aí ninguém se coloca à disposição para se colocar, para ficar como síndico.
E aí agora, contratar uma empresa, contratar uma pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o cabo de turma ou supervisor e colocar ele como síndico profissional. Então, o que é que você acha com relação à atuação do síndico profissional? Ele tem que ter capacitação? Qual é o perfil que ele tem que ter? Bom, o síndico, né, seja ele profissional, seja ele o síndico morador, ele tem que ser uma pessoa preparada e por dentro das nuances da administração do condomínio. Quando você fala do síndico profissional, você está falando de um profissional que ele focou toda a sua preparação para exercer a atividade de síndico. Então, ele fez curso, fez treinamento, tanto na área de administração, na área trabalhista, na área de gestão. Então, em tese, ele é um profissional que está mais preparado para ficar à frente do dia a dia do condomínio. Nós temos o síndico também, o síndico morador, a gente trabalha com o condomínio praticamente há 24 anos, já temos várias experiências também de síndicos moradores que fazem boas gestões. Mas o síndico profissional é aquele profissional, como eu acabei de dizer aqui, que ele focou toda a sua preparação, toda a sua formação para gerir, para exercer a atividade do síndico profissional. Então, na sua opinião, o síndico profissional, ele tem que ter um nível superior, no mínimo? É muito importante que você tenha pelo menos alguma formação a nível superior. Com certeza. E aí existe algum curso específico para isso? Ou seja, você tem um nível superior, mas você tem um curso específico para lidar com o condomínio. É necessário que ele tenha uma certificação nessa área? É necessário que ele tenha também uma certificação nessa área para que ele possa conhecer os detalhes que envolvem a administração de um condomínio. Tanto na parte da legislação específica da lei do Código Civil, que trata sobre a parte de condomínio, então também como a parte de gestão realmente de pessoas, dos problemas que você vai ter com funcionários, com toda a parte de relação interpessoal, de planos de manutenção do condomínio. Então toda essa gama de serviço, exatamente, toda essa gama de serviço que envolve a parte da administração do condomínio. Aí vem outra questão, né? A gente sabe que o síndico, ele tem ou a isenção da taxa, né? Ou ele recebe algum valor pelo condomínio, né? Como síndico e subsíndico. Como é que fica a questão de você contratar um síndico profissional para um condomínio? A figura do subsíndico, ela existe? Como é que funciona isso? Como é que fica a estrutura, então? Veja bem, com relação à existência ou não do subsíndico, quem vai definir seria a convenção, né? É importante ter, na minha opinião, mesmo quando você tem a figura do síndico profissional à frente do condomínio, é importante ter a figura do subsíndico como um interlocutor entre o síndico profissional e o condomínio, né? Normalmente, inclusive, a gente aconselha que o síndico profissional, ele não assine isoladamente, que assine com um representante do condomínio, que nesse caso deveria ser o subsíndico. Então, o que você está me dizendo é que, bom, eu tenho a figura do síndico profissional e eu tenho a figura do subsíndico, né? E o conselho fiscal continua da mesma forma. Então, ele vai assinar os documentos, as despesas, em conjunto com o subsíndico, ou em conjunto com o conselho fiscal, se o subsíndico não existir, de fato. Ou seja, ele vai sempre estar assinando em conjunto com alguém do condomínio. Exatamente. Do condomínio. Isso é importante para que se mantenha uma relação bastante transparente. Aí vem outra questão, né? A questão da relação interpessoal. A gente sabe muito bem que quando se é síndico e é morador, né? Na maioria das vezes, claro que tem exceções, há um certo respeito pela figura, né, que está ali, porque ele é morador e é proprietário também. Como é que fica a questão do síndico profissional nesse aspecto? Ou seja, o tratamento, porque o que a gente pensa assim, é um empregado do condomínio, como é que é esse vínculo trabalhista? Como é que uma pergunta muito importante, Sérgio. O síndico profissional, até por não estar no dia a dia no condomínio, na convivência com os demais moradores, então ele se torna uma pessoa mais imparcial na resolução dos conflitos, né? Até porque o síndico morador, ele está ali no dia a dia, muitas vezes tem um problema até com o vizinho de porta dele, que ele tem amizade, que ele tem aquela relação pessoal, que desce diariamente no elevador com ele,
e que amanhã ele está naquela situação e fica até meio constrangido para até chegar na pessoa, até pela relação de amizade. Então, com o síndico profissional não é diferente, você tem uma imparcialidade maior no tratamento dessas situações. Então, o desgaste, né? Exatamente. Que ocorreria no síndico morador é diferente do síndico profissional, porque o síndico profissional ele está ali cumprindo um determinado horário. Você tem aquela relação mais... E não tem uma relação muito próxima aos moradores. Positivo, exatamente. Eles vão tratar todos de uma forma igual, né? Exatamente. Mas e a questão do... a gente esclareceu aqui a questão da relação, mas como é que fica em termos de a questão do trabalho em si, do contrato de trabalho? Como é que funciona isso? Ele é contratado com carteira assinada, ele tem um contrato à parte, ele é uma empresa, como é que fica isso? O síndico profissional ele não tem vínculo trabalhista com o condomínio, então é um contrato entre as partes, onde nesse contrato se define como é que vai funcionar essa parceria condomínio síndico profissional. Então é tudo conforme que foi estabelecido em contrato. Então, o que quer dizer é o seguinte, para que não tenha vínculo, né, é preciso que ele tenha uma carga horária, ou seja, a quantidade de horas que ele se dedica ao condomínio, ela é intercalada, não é todos os dias, nem todas as horas. Outra pergunta muito importante. O que a gente vê muitas vezes em condomínio, quando a gente vai fazer até a apresentação da figura do síndico profissional, o pessoal questiona muito com relação a cumprimento de horário em condomínio. É uma das regras que define a parte de relação trabalhista, até de vínculo trabalhista, na realidade, seria o cumprimento de jornada de trabalho. Então não pode existir cumprimento de jornada de trabalho na relação síndico profissional ao condomínio. Normalmente se estipula a quantidade de visitas semanais ao condomínio, né? E isso o que for definido em contrato, e é lógico que se existir uma necessidade adicional da presença do síndico profissional no condomínio, isso aí é perfeitamente sanado, que não tem impedimento nenhum. Então, assim, não tem por que se falar em obrigatoriedade de você ter que cumprir 8 horas por dia lá no condomínio. Até porque configurar, inclusive, até porque o próprio síndico morador, né, ele não está, na sua grande maioria, não está presente lá às 8 horas por dia. Verdade, você disse uma coisa muito importante, né? Nós temos uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, por favor. Marta Farias. Ela disse, sou fã dessa rádio, mas sou fã mais ainda desse programa, porque aprendi muito com vocês. Minha síndica faz um monte de coisa errada. Aprendi com vocês que o encarregado não deve cuidar da piscina. A última... Sim, nosso último programa, quando falamos sobre a questão da piscina. E ela insiste em fazer isso. Pedi a ela para escutar o programa de vocês. Pois vocês explicam muito bem. Sou amiga dela, mas queria que ela saísse do cargo, porque ela não entende que ela tem que ser mais profissional. O que fazer para retirá-la do cargo? Olha, eu não penso na questão... Como é o nome dela? Marta Farias. Marta, eu acho que o ideal seria capacitá-la e não retirá-la do cargo. Porque o retirar do cargo, o ideal é que ela mesma saia do cargo se assim quiser. E não que haja um movimento para retirar, porque são vizinhos, são pessoas do mesmo prédio, que se encontram no elevador. Então, é melhor que a pessoa saia do que você provocar que ela saia. E se ela não quiser sair, é interessante fazer isso, né? Capacitá-la, pedir a ela para fazer um treinamento, né? Dessa área específica, porque ela, fazendo um treinamento, ela vai aprender como corrigir os problemas, né? Essa é a melhor forma. Então, é isso que eu aconselho, né? Agora, chamar ela para escutar o programa. E chamar ela para escutar o programa. Estamos aqui, né? Em condições de atendê-la. E voltando aí a um ponto importante. Que é um ponto importante que a gente vê, justamente que você sente quando você tem um síndico morador e um síndico profissional, que muitas vezes o síndico morador, por mais boa vontade, por mais boa intenção que ele tem, muitas vezes por falta de conhecimento de algum detalhe da legislação trabalhista ou de qualquer outro tipo de legislação, que determinada situação que está existindo no condomínio, que muitas vezes ele não tem ciência, né? Então acaba com essa situação. Então o seu encarregado está dando manutenção na piscina,
Hein? Então, que não é indicado. Mas eu tenho certeza que aí é porque a pessoa, né, o próprio gestor, não tem o conhecimento desse detalhe. O risco não que é, ele está trazendo ao condomínio. Exatamente. De amanhã você de repente está construindo um passivo trabalhista que sem amanhã perceber. Sem perceber. Então, só reforçando, piscina é piscineiro que tem que cuidar de piscina com um CBO específico. Se não quiser contratar um piscineiro, contrata uma empresa. E principalmente porque assim, piscina está sendo utilizado por todos os condôminos. Então, amanhã, se você tem um problema a nível de contaminação da piscina, que gere um problema para o condomínio, se você está com o seu encarregado tratando da piscina, você está chamando a responsabilidade para o condomínio. Exatamente. Quando deveria estar a responsabilidade por um terceiro. Uma empresa contratada para isso. Você pode escolher contratar um piscineiro, que tem um custo, ou contratar uma empresa que você tem um custo, até um pouco maior, se for o caso, mas pelo menos você não tem preocupação nenhuma, porque você tem um contrato legal. Tem um contrato, você vai pedir a RT do contrato, você vai ter a responsabilidade técnica, tem um químico também. Houve um problema, você tem a quem acionar, juridicamente. Porque por mais que você tenha um químico, a figura do químico, e você utiliza a mão de obra do encarregado para executar a prática da manutenção, né? Amanhã tem um problema, esse problema o próprio químico pode relatar que não, isso aí foi em decorrência da má execução prática. Da operação. Prática, exatamente. A operação não foi adequada, eu orientei de veja, aí o químico é morador. Aí ele não recebe nada por isso, vai contribuir, mas também não se responsabiliza, porque não tem RT para poder. Porque o químico ele vai lá, faz a visita, faz o acompanhamento, faz as medições necessárias e passa como se fosse a receita do bolo para que. Aí ele não executa de forma correta. Exatamente. Né? Então, se você esquece do ingrediente, o seu bolo não vai sair como deve sair. Você dá a receita, mas ele não faz conforme a receita, né? Exatamente. Então, voltando à questão da atuação do síndico morador, é um ponto interessante, porque se nós analisarmos que 90% do síndico morador ou é um administrador, ou é um advogado, ou é um médico, ou é alguém relacionado à questão de outras funções relacionadas à questão de gestão, mas ele não está presente porque ele tem que sustentar a família e está fora, trabalhando o dia inteiro fora. Muitas vezes de manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes ele viaja. E aí você não tem o síndico presente, ele está viajando. Então, quando a gente quer comparar essa questão de estar presente ou não estar presente, a gente percebe que o síndico morador está menos presente do que o síndico profissional. Aí se diz, mas o síndico morador ele é aposentado. Mas é um aposentado que viaja muito para aproveitar a vida. Ele, na realidade, muitas vezes não tem a disponibilidade que o síndico profissional tem. Até por exercer, ele tem a atividade particular dele. Exatamente. Então, muitas vezes você está diante de um problema no condomínio, onde o síndico morador, naquele momento, ele não pode se ausentar de onde ele está para ele ir dar assistência. E o síndico profissional não. O síndico profissional, ele está vivenciando o dia a dia, a atividade fim dele é aquela. Exato. Então, você tem uma resposta mais rápida. Com certeza. Tem mais uma pergunta dos ouvintes? Tem o Marcos Soares. Queria saber, ele disse que mora aqui perto, agora não disse a rua, mas ele disse, mora perto da rádio, então ele já deve saber que fica aqui na rua Porto da Folha. Queria fazer um curso sério para 5. Queria saber mais ou menos quanto tempo dura e quanto custa em média. Olha, Marcos, nós temos algumas empresas que chegaram no mercado, como a Gabor, né? Você pode entrar no site da Gabor, não estou fazendo propaganda da Gabor, não tem interesse nenhum, que é uma empresa séria de São Paulo, que atua no Brasil inteiro, né? E trouxe para o nosso estado, recentemente, foi feito um curso de síndico profissional. O curso ele tem várias fases, até o 5 estrelas, 5 estrelas. A capacitação máxima, um teste de proficiência que dá a condição de você ser um 5 estrelas, uma certificação mais alta. Mas o curso básico de síndico, ele acontece, o último que ocorreu foi numa sexta-feira à noite e sábado todo o período, não foi? Normalmente eles são em torno de 8 dias. São 8 dias. 8 dias. 4 finais de semana. Exatamente, são 4 finais de semana. Muito bem, 4 finais de semana.
Então, é interessante o curso, porque eu digo isso porque eu fiz o curso, né? Fiz o curso na Gabo. Nós fizemos também, você fez Exato, também, eu também né? fiz, exato. E aí você vê vários temas. Você vê a área jurídica, você vê a área de manutenção, você vê a área de gestão, a questão da convenção, regimento. Você vê a área foi a área jurídica, manutenção e recursos humanos. Recursos humanos. Né? A parte contábil, né? Toda a contabilidade, economia. Então você vê todas as áreas possíveis que você trata uma empresa e tem a visão do condomínio. E além disso, você tem várias discussões, estudo de casos, né? Que ele muitas vezes traz de São Paulo para cá para mostrar como é que acontecem as coisas lá, os exemplos, a integração entre os colegas, que a maioria são síndicos residenciais, síndicos moradores, e fazem o curso para se capacitar. Então não é somente o síndico profissional, não é apenas alguém que tem interesse e faz. Muitas vezes é o síndico morador que quer se capacitar de maneira melhor. E uma coisa, Sérgio, também que hoje já é possível, você já tem faculdades que têm MBA em gestão de condomínio. Exatamente. Então você tem uma formação, você é formado em administração, é formado em contabilidade, você quer fazer essa pós-graduação, esse MBA em gestão de condomínio, então já é possível, é uma especialização que trata também, bem interessante. Com relação à questão do custo que o ouvinte perguntou, isso vai variar muito se você está fazendo um curso presencial, se você está fazendo um curso à distância, né? O período de quanto tempo é esse curso, então varia muito de empresa para empresa. Exatamente. Então, mas a média, eu diria que em torno de R$250, mais ou menos, no máximo de R$300, você consegue fazer um curso desse, né? E é um curso essencial para quem vai lidar com gestão de condomínio. Então, voltando aqui, a gente verifica que o tempo utilizado pelo síndico morador e o tempo utilizado pelo síndico profissional são tempos diferentes. O síndico morador, ele tem as suas atividades fora do condomínio, né? Sustenta a sua família e está com esse encargo de síndico. Ele não conhece muitas vezes o Código Civil, né? Não leu de maneira adequada a convenção e nem o regimento. E lida muitas vezes somente com problemas no condomínio quando eles aparecem, mas não de maneira preventiva. E muitas vezes ele esquece o quê? Da manutenção do condomínio, das medidas preventivas, né, que vai proteger os equipamentos e as áreas comuns, ou seja, um planejamento de manutenção. E se preocupa somente com pagar as contas. Esse é o síndico normal que tem em todo o condomínio, a preocupação de pagar as contas. Só que muitas vezes trabalha apagando incêndio, né? Pagando incêndio, né? Então esse é um perigo do condomínio, porque no primeiro ano, ok, no segundo, no terceiro, no quarto, você já tem uma depreciação muito grande dos equipamentos, das áreas comuns, né? Da manutenção de fachada, uma série de coisas, e não se reservou recurso para isso, e não se fez um planejamento anual para que se faça essas correções. Periodicamente, né, a parte da renovação do HABITS, que saiu de município para município, mas aqui em Aracaju, 5 anos. De 5 anos você tem que renovar o HABITS. Renovar o HABITS, fazer a vistoria. Recentemente exatamente. Nós temos observado aí na mídia, na televisão, como teve o caso da Marquise que caiu. Sim, ali uma coisa, que um prédio que inclusive tinha passado pude observar na reportagem, até por uma vistoria recente, mas pelo que se leva a crer, não foi observado a questão da Marquise. Não sabe ainda, está sendo apurado. Bem lembrado, sim. Né? Muito bem lembrado. Mas é a situação que você tem que observar. Você tem que fazer a manutenção do sistema de para-raio também, anualmente. Então você tem que fazer a parte de toda a renovação do certificado de regularidade do bombeiro, também anualmente. Tem a licença da ADEMA também, que você tem que estar observando, a questão do seguro. Então tem uma série de itens que tem que ser observado. E isso é ensinado diretamente no curso, com a planilha mostrando quais são os pontos que devem ser observados. E aí a gente tem o seguinte, complementando, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, a questão do quadro de energia, né, manutenção. Por isso é a importância de você ter um plano gerador, de manutenção muito bem definido e elaborado para que você possa estar
seguir. Até porque se você contrata um seguro e se você não faz manutenção, esse seguro não serve para nada. Exatamente, você está dando subsídio para que ele possa negar a cobertura. Na hora do sinistro ele vai dizer, cadê o plano de manutenção? Cadê as evidências que você cumpriu o plano de manutenção? Se você não tem evidência, o seguro então não tem que pagar. Porque está na cláusula lá que você deve fazer o plano de manutenção e deve cumprir isso. Então é importante para a gente observar isso. Tem mais perguntas? Tem. Anitta Correia, minha amiga me pediu que escutasse esse programa e tirasse minhas dúvidas. Queria saber, já sou síndica, eu posso tomar conta de outro condomínio além do meu? Por favor, Marcos. Não há nada que impeça, não, desde que exista, tanto como você tem um síndico profissional que ele gerencia vários condomínios. Exatamente. Então, assim, eu até costumo brincar com os síndicos, assim, eu digo, não, você não é síndico, você está síndico. Isso, né? Exatamente. Então, na realidade, você está síndico naquele período, naquele né? momento. E não tem nada que impeça que a senhora possa estar síndica de outros condomínios, desde que consiga atender, né? E que a convenção do condomínio, do outro condomínio, permita, e já com uma vez que a senhora não mora lá, que a senhora não vai estar morando em 2 condomínios, já que a senhora não mora lá e a convenção permita que seja uma pessoa que não seja morador, não vejo impedimento nenhum. Eu diria o seguinte, além do planejamento que você vai fazer dos seus horários, né, como o Marco falou, o importante é verificar a convenção do condomínio que você está sendo convidado a tomar conta, se ele permite ou não. Porque se não permitir, tem que mudar a convenção. Porque tem condomínios que só permitem que seja morador. Seja morador. Tem outros que permitem que, né, aconteça, que seja uma pessoa externa. Então não há nenhum impedimento. O que há necessidade é de ter uma preparação, porque se você tem um problema no condomínio, mas não é preparado e vai para 2, os problemas aumentam, né? E não avisa a hora, né? É meia-noite, 2 da manhã, 3. Então, se você não tiver uma outra coisa importante, até queria perguntar a Marcos, a questão da equipe, né? Como é que você estrutura a equipe de um condomínio, como síndico profissional? A equipe do condomínio é quem vai dar mais tranquilidade na gestão. Então, se você tem uma equipe bem preparada, se você providencia treinamento para os seus funcionários, seja da portaria, seja o seu encarregado, seja o da limpeza, então ele vai dar mais tranquilidade na sua própria gestão, seja o próprio síndico morador, seja também nós como síndico profissional. Se a gente tem uma equipe bem treinada, uma equipe bem capacitada, isso aí nos traz mais tranquilidade na gestão. Então, se você tem uma equipe treinada, que ele sabe, no eventual sinistro, o princípio de incêndio, como teve recentemente em um condomínio aqui em Aracaju, então se a pessoa identifica e sabe quais são os passos que ele deve adotar, quais são as atitudes que ele deve adotar para ter aquele primeiro combate inicial, né, aquela primeira ação, né, então isso aí ajuda muito na administração do condomínio. Uma pergunta difícil, né? Muitas vezes você vai assumir o condomínio e aí o que acontece? Você encontra o cabo de turma que domina todo o condomínio porque o síndico não fazia, entregava tudo na mão desse cabo de turma. Contratações, né? Pagamentos, etc. E a gente sabe que existem cabos de turmas e cabos de turma. Qual a atitude de um síndico profissional quando pega uma situação dessa dentro do condomínio? Bom, com relação a controle, essa parte da atuação do cabo de turma, isso aí vai variar de gestor para gestor, né? Cada gestor ele tem uma forma de agir. Então tem gestores que são mais centralizadores, tem gestores que delegam mais a atividade para o encarregado. Eu sempre aconselho, se você delega, você tem que delegar com supervisão, né? Não pode delegar e simplesmente esquecer, né? E soltar, senão tem que acompanhar efetivamente e definir muito bem, sentar com o encarregado e deixar bem definido a atuação de cada um, né? O limite dele. Então, ele tem que saber exatamente qual é o limite dele, qual é a forma de administrar do síndico que está assumindo, para que não haja conflitos e que as coisas fluam naturalmente. Eu tenho aqui a participação do nosso internacional, Dr. Alexandre Sobral, que está fora do país e quer participar do programa. Ele tem algumas perguntas a fazer aqui, o comentário dele. Alexandre, por favor. Diga aí, Sérgio.
tudo bom? Meu amigo Marcos. Grande abraço. Satisfação estar falando com você, Alexandre. Estão tratando bem aí? Sempre aí? Será que estão tratando você bem aí? Já deram um cafezinho, umas frutinhas? 100%. Eu nunca vi essas coisas aqui, não. E aí, como é que estão as perguntas? Me diga aí, a questão do síndico profissional, a gente está debatendo aqui, Alexandre, é a questão da atuação do síndico com relação à equipe que ele encontra no condomínio, né? Muitas vezes é uma equipe problemática da gestão anterior, né? Alguns vícios, né? De cabo de turma, essas coisas. Como agir, né? O síndico profissional agir numa situação dessa? Eu acredito que Marcos já deve ter falado aí que um síndico profissional ele só consegue executar o seu serviço se ele tiver uma boa equipe. Se ele não tiver um ótimo supervisor e ele não tiver uma boa equipe que faça a parte de limpeza, bons porteiros, ele vai ter problemas sérios. Ele não vai conseguir sair do condomínio para trabalhar em outros condomínios. Ele vai ter que trabalhar exclusivamente para um. Porque a equipe é que vai fazer com que ele tenha tempo para poder gerenciar outras empresas, outros condomínios. Se você coloca uma boa equipe, você vai ter poucos problemas, a equipe vai conseguir dirimir todos os pequenos problemas que forem acontecendo durante o dia, e ao final do dia o síndico simplesmente vai acompanhar os relatórios e gerenciar e aplicar as medidas cabíveis, né, no caso do que tem que ser feito ou não. Então eu acho que o Marcos deve ter já explicado dessa forma aí. Perfeito, Alexandre, 100%, exatamente isso. Se você tem uma equipe bem preparada, isso lhe dá condições, você tem mais liberdade para que você possa dar atenção aos outros clientes, né? Então, é importante que você assuma um condomínio novo, de você sentar com a equipe, escutar os anseios, as necessidades da equipe, proporcionar a eles treinamento, capacitação, né? E deixar bem claro com a equipe qual é o novo direcionamento da gestão, né? A nova forma de gerir o condomínio. Eu diria, inclusive, que é preciso fazer um diagnóstico inicial, quando se assume o condomínio, né? Sendo síndico profissional ou não, para verificar se a equipe está apta a receber toda a orientação, né? Porque uma coisa é você ter o empregado, o colaborador, vamos dizer assim, com boa vontade de receber as orientações. Outra coisa é você ter alguém que vá de encontro à gestão e vá criar problema. Então, quando se percebe uma situação dessa, é necessário que isso seja resolvido, para que não contamine toda a equipe. Porque toda mudança provoca reação, né? E toda reação tem que ser tratada de maneira profissional. E o que se quer do síndico profissional, né, ou do síndico morador, é que a empresa funcione de maneira coerente, de maneira tranquila. E não você está preocupado com o condomínio, a parte estrutural, e a parte humana está dando mais trabalho do que a parte estrutural. Aí realmente eu acredito que tem muitos condomínios nessa situação. Que é o que você... eu já vi um grande amigo meu que dizia o seguinte: olha, você só pode contratar alguém que você possa demitir. Se você contratar alguém que você não possa demitir, é complicado. É ou não é, Alexandre? Exatamente. Então, o importante é você ter uma boa equipe e evitar aquele tipo de situação que acontece em alguns condomínios, de você colocar tanto moradores do próprio condomínio, que eu já vi em alguns casos, pessoas que moram no condomínio serem funcionários do próprio condomínio. Isso gera um problema muito sério. Eu digo isso na questão não só de convivência, mas também na questão trabalhista. E tem aquela questão que eu não preciso nem dizer, que é a questão do nepotismo. Pessoas que acabam colocando parentes para fazerem parte dessa gestão, não que a pessoa não seja capacitada, não seja apta, mas é uma situação muito complicada e desconfortável, porque como é que o síndico vai gerenciar ou vai tomar providências quando estiver sendo relacionado a um funcionário que tem um intimidade, tem um parentesco, aí vai realmente acabar inibindo a eficácia do seu próprio trabalho, entendeu? Então, se ele não quiser ter dor de cabeça, não coloque alguém que ele não possa depois demitir. Porque imagine você colocar um funcionário seu, um parente seu,
depois tem que demitir. Aí quando você for no final do ano, na festa de confraternização da família, tá aquele cara com a cara fechada, olhando para você com raiva, dizendo esse cara me demitiu sem motivo e não sei o que, e tentando botar até as outras pessoas da família contra você também, né? Olha, eu acredito, é por isso que existe um remédio para isso. Qual é o remédio? É o que estão tentando fazer agora com a nossa Constituição. A prisão à segunda instância. Então é melhor que você bote no regimento a proibição de contratação de parentes, né, de primeiro, segundo, terceiro grau. Porque já fica definido, não tem... Para todos. Então fica definido para todos, se é para o síndico, é para o conselho, né, para os moradores, entre os colaboradores. Independente do gestor. Independente do gestor, porque ele tem que seguir a Constituição. Não pode seguir, né, o Supremo, não, com certeza. O problema aí, Sérgio, é em descobrir que a pessoa é parente. Às vezes você não tem como descobrir, entendeu? Entendo. Só um minuto. Não tem como descobrir, por quê? Porque você vai ter que pedir a árvore genealógica da pessoa. É verdade, tem que fazer uma pesquisa mais ampla. Mas assim, quando você já tem a regra, já inibe indicações. Porque indicações é aquela questão, eu indiquei, você não botou e botou de fulano. Não, veja, eu estou seguindo o regimento, está aqui. Não pode se colocar de ninguém. Então, e você já te protege com isso dentro do regimento. Então, eu acho que é um remédio, né, que a gente pode utilizar, que vai evitar dores de barriga lá na frente, né? Ok, amigo? Perfeito. Um grande abraço aí, eu sei que você está muito ocupado, né? Com essa grande viagem aí no exterior. Cansativo. Manda um abraço para nossos ouvintes aí, muito cansados. Nós estamos cansados com você, inclusive. Impressionante. Próxima semana eu devo estar por aí, se fé em Deus já. Muito. Aqui agora são 1h da tarde agora aqui, mais ou menos. 1h da tarde, imagina, né? Então tá bem sozinho. Sozinho bom. Um barulho fazendo 1 grau de Celsius. Gelo aí. 1 grau Celsius aí, nossa senhora. Digando que eu tô ouvindo um copozinho com gelo. Então deve estar tomando um vinhozinho. A 1 grau deve estar no vinho. Um vinhozinho e tal. Estão ouvindo aqui um gelo aqui, no aqui copo. Não é vinho não, aqui é vodka mesmo. Aqui é na vodka. Não é vinho mais óbvio não. Ok, meu amigo, um grande abraço para você. Um grande abraço, aí. Sobral. Abraço, Boa. meus amigos. E o Medina, cadê você? Eu não escutei sua voz, Medina. O Medina hoje não está muito bem, o Medina ainda está meio gripado, né? Meio afastado, mas está nos ouvindo também. Então um abraço para meu amigo, companheiro Medina. Marcos, meu amigo e irmão, parabéns aí pela sua nova empreitada como síndico profissional. Tenho certeza que vai ser um dos grandes profissionais da área que tem aqui no nosso estado, como ele já é na parte de contabilidade, né? Vai agora abrir mais um leque aí no seu know-how aí de trabalho, né? Ok. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado mesmo. Grande abraço, irmão. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Bom retorno aí. Tá joia. Um abraço a todos. Tchau. Ouvimos aqui o nosso amigo e irmão aqui, o Alexandre Sobral, que está no exterior e fez questão de falar conosco, né? Então esse programa está sendo ouvido lá no exterior, né? É isso aí. Não vou dizer onde é que é, porque não é interessante, mas é bem longe daqui. Que alguém dos Emirados Árabes. Pois é, Dubai, essas coisas é complicado. Mas nós temos perguntas aí, por favor. Temos Paulo Barreto. Qual a entidade que precisamos mostrar as benfeitorias do prédio todo ano? Qual a entidade que precisamos mostrar a benfeitoria do prédio todos os anos? Ele não é síndico, ele é morador. Aí ele só quer saber a entidade. Veja bem, entidade que você necessita mostrar as benfeitorias do prédio todo ano, não existe. O que você tem que, com relação a você mostrar a benfeitoria do prédio, seria o próprio condomínio, de você prestar contas da sua gestão. Agora, com relação a obrigações anuais que você teria que observar, seria a renovação do certificado de bombeiro, você tem que anualmente, né, renovar o seu certificado de bombeiro.
Você teria que renovar também a sua vistoria do sistema de para-raio. Você tem que também anualmente verificar, né? O teste de estanqueidade do gás, né? Muita gente fala em 2 anos, em 3 anos, mas assim, porque como não existe uma legislação específica aqui do município de Aracaju, se segue a parte de São Paulo e se recomenda que se faça anualmente também. Quando ele fala em benfeitorias, há uma distinção muito grande. Benfeitoria é algo que você faz que é para mostrar aos moradores e aos visitantes. Exato, né? Que é algo, melhorias. Agora, obrigações é diferente. Eu acho que ele quer falar obrigações. Eu acho que são obrigações. Obrigações conforme a lei em que você deve fazer no condomínio, né? Como o Marcos aqui citou. Então você tem desde a questão do para-raios, né? A questão de estanqueidade, o teste de estanqueidade do gás, né? A questão da a própria manutenção da manutenção limpeza das caixas d'água, caixa d'água, gerador, detetização, gerador, né? Limpeza. São várias as obrigações que você tem que fazer para deixar o condomínio sadio. É como se a gente fizesse um exame periódico. A gente faz um exame periódico, que é sangue, urina, né? Às vezes, se tiver um problema maior, você faz pulmão, você faz esteira para ver a capacidade e tal. E se tiver um problema, toma medicação. No condomínio você tem que se antecipar ao problema. Então, quando você faz as manutenções periódicas e preventivas, você evita que tenha um mal maior. Quando você passa, por exemplo, se você passar 2 anos sem fazer limpeza da caixa d'água, do jeito que é o fornecimento de água aqui em Aracaju, né, você vai ter uma grande surpresa. As pessoas vão ter os seus chuveiros entupidos de tanta lama, de areia, porque aquilo vai acumulando dentro da caixa d'água sem fazer limpeza nenhuma, que vai se tornar, a água não vai ficar potável. A parte da própria acompanhamento da vigilância sanitária também, que aí vai sofrer uma autuação da vigilância. Exatamente. E é um problema de saúde, né? Então, uma coisa que não se pode... Você imagina você tomando banho todo dia de lama e não percebe, porque não foi limpa a caixa d'água. Inclusive, muitas pessoas utilizam de filtro, né, que usa água que vem proveniente da própria caixa d'água. Exatamente, mesmo. Você bebe essa água. Então, é uma coisa que o envolve filtro, saúde. você tem vários filtros. Então, você tem um filtro para a caixa d'água e você tem um filtro na sua casa. Porque, inclusive, muitos condomínios hoje, desculpa até interromper, utilizam-se de filtro na entrada da caixa d'água, né? Mas ele faz uma retenção inicial, mas a caixa, isso não exime a necessidade e a obrigação de fazer a manutenção, né, periódica, conforme determina a legislação. Se a gente observar que a água que a gente consome e a água que a gente toma banho, que faz a higiene, que a gente vê ela incolor, mas se ela não é cuidada, ela vai começar a trazer problema e não solução para a sua saúde. Então, essas obrigações, que eu acho que eu quis dizer, elas têm que ser planejadas, planilhadas, inclusive, com as datas específicas de manutenção que vai atender, no caso da construtora, a garantia, e no caso do seguro, a garantia para que o seguro possa ser aplicado, né? Exatamente, até a questão do seguro tem que estar atento com relação às renovações para não perder o prazo, até porque o sinistro não escolhe a hora de acontecer. Não escolhe, exatamente. A gente faz o seguro para não usar, mas tem que estar atento com relação à questão da renovação. E com relação ao seguro, vale observar que o seguro do prédio é para cobertura das áreas comuns. Sim. Então, se o condomínio quer uma cobertura da sua parte mobiliária, por exemplo, ele tem que contratar um seguro para o apartamento dele. Exatamente. Se o seguro tem um incêndio numa determinada unidade imobiliária, ele vai custear a recomposição de toda a parte de pintura, de piso, tudo, mas a parte de imobiliário não estaria coberta. Teria coberto se o próprio e hoje condomínio um seguro do imóvel não é caro. Não é caro. É caro. Você tem de R$50, de R$60, de R$70, que você cobre tudo dentro do seu apartamento. Que é uma outra coisa também que o pessoal... Assim, quando você faz o seguro com a cobertura do apartamento tipo. Então, muitas vezes você recebe o seu apartamento da construtora e você desmancha ele, você bota um piso diferente, bota uma série de melhorias, que isso aí é normal, mas no eventual sinistro ele vai ser recomposto de acordo com o apartamento tipo, né? Normalmente. É verdade. Então, assim, é preciso ter esse foco no sentido de você fazer uma grande planilha de manutenção e você seguir exatamente o que está ali, olhando que garante a garantia da construtora e olhando que o seguro, né,
vai cobrar. Mas, acima de tudo, para garantir a vida das pessoas e o bem-estar. Você tocou num ponto agora, Sérgio, que é a planilha orçamentária, né, que é o norte financeiro do síndico, do síndico profissional, o síndico morador, ele tem que administrar com aquele recurso baseado na planilha orçamentária que foi aprovada na Assembleia. Exato. E uma coisa que a gente vê muito em Assembleia, você vai debater a planilha orçamentária, né, para reajustar a taxa de condomínio. Sim. Então você monta a planilha com base nas despesas do condomínio, investimento. Então você chega a um determinado valor e você leva para a Assembleia e diz, olha, pela planilha a taxa de condomínio tem que ser X. Aí sempre tem aquele condomínio que não, eu proponho X menos Y. Mas para você propor X menos Y, então a gente tem que voltar na planilha e verificar de onde é que vai tirar o Y. Exato. Porque matemática é exato, 2 mais 2 é 4. Isso. Se você faz, e taxa de condomínio, que é rateio de despesa, você vai pegar, montar sua planilha, alencar todas as despesas mensais, fazer o somatório e ratear de acordo com a quantidade de unidades, seja pela fração ideal, ou seja, igualmente pela quantidade de unidades, de acordo com o que tiver estabelecido na convenção. E aí eu complemento o seguinte, a melhor forma de você chegar ao resultado é você abrir o planilhão no Excel lá, para todo mundo ver, e vamos ver item a item e ver o que a gente pode reduzir. Ao chegar ao final, olha, tiramos tudo, tem mais alguma coisa para tirar? Não. Ok. Não apresenta o resultado final ainda. Depois que tirar tudo, olha, sobrou o que nós temos que ter de receita para cobrir essa despesa, é isso aqui. Agora, se a gente quer uma reserva maior, seria mais um deltazinho aqui para complementar. Inclusive, nós sugerimos, né, com relação à planilha orçamentária, então o administrador apresenta a planilha orçamentária para o síndico, então recomenda que o síndico sente com os membros do conselho e debata aquela planilha previamente antes de levar para a Assembleia, porque você já vai para a Assembleia com a planilha discutida e com apoio e aprovada já, inclusive com o endosso do pessoal do conselho, porque está vendo que a realidade é aquela ali. E o conselho vai te ajudar no sentido de esclarecer. Porque quando você não faz dessa forma, você corre o risco do próprio membro do conselho questionar determinada despesa. Verdade. Porque não foi debatido previamente com ele. Então, tudo isso é feito por quê, gente? Pelo conhecimento que se adquire na capacitação, seja o síndico morador ou profissional. O profissional ele tem a obrigação de se capacitar. O morador, às vezes, não tem porque ele está por uma situação. O profissional não, ele está ali porque ele escolheu essa profissão e ele tem que se capacitar para atender a demanda. Então, se ele não estiver preparado, ele não consegue gerenciar nenhum condomínio. Mas, normalmente, ele está preparado, né? Por isso que quando se seleciona síndico profissional tem que ver quais são os requisitos. Quais são os requisitos? Que ele tenha uma graduação superior, que é o normal. Olha, como é que você vai entregar um patrimônio de 80 milhões na mão de qualquer um? Se fosse uma empresa normal. E é uma empresa porque é um patrimônio, né? Exato. Além de você entregar, você tem que olhar se ele é capacitado para aquela atividade. Ele fez a capacitação para aquilo, ele tem a certificação? Tem. Tem experiência, que é o complemento de tudo isso? Tem. Então ele está pronto. Do contrário, você vai colocar na mão de um amador o patrimônio que você comprou, né? E podendo gerar um problema enorme para o condomínio. Mas eu queria informar que nós vamos para o intervalo e voltaremos já com mais perguntas e mais respostas. E sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos acompanhe após o intervalo. Bom, estamos de volta com o nosso programa dos especialistas em condomínio e com a presença aqui do Marcos Reis Nogueira, um síndico profissional que possui empresa de administração de condomínio e que está fazendo diferença aqui no nosso estado, né? A gente sabe da importância de administrar um condomínio, né? E que não pode ser feito por amador, seja morador ou profissional. No programa de hoje a gente trouxe esse tema, né? Se o síndico profissional vale a pena contratar um síndico profissional para o condomínio ou não, né? E tem vários aspectos. Um dado interessante que eu queria dar para vocês é que é o seguinte, hoje no sul e no sudeste do país, isso é uma prática, né, usual, ou seja, a grande parte dos moradores não querem mais ser síndico, querem aproveitar a sua vida, aproveitar o seu lazer, se preocupar com outras coisas, com a família, e deixar na mão de uma empresa ou de um síndico profissional que faça esse trabalho. Pagar por isso para ter seu sossego e não ter disposição com ninguém. Essa é uma tendência que ocorre no sul, no sudeste e está chegando aqui na região nordeste. Aqui em Aracaju nós já temos profissionais que tomam conta de vários condomínios, né? E é uma prática, então é uma escolha. Ora, eu vou pagar pelo meu sossego
ou não? Essa economia que eu penso em fazer, vale a pena, né? Eu ter que cuidar da minha família, do meu trabalho e ainda do condomínio, com os problemas, às vezes eu chego cansado e aí toco o interfone porque o vizinho está reclamando que o outro fez barulho, ou que está fumando e está passando, ou está fazendo uma festa e quer que o síndico vá lá resolver, né? Ou então entra no elevador, encontra o síndico e não dá um bom dia porque ficou chateado, porque ele proibiu de usar o salão de festa ou o salão de jogos e o filho dele ia usar e não pôde usar. São diversas situações que tem que ser avaliada por quem é síndico, morador. Então é preciso pensar, bom, tenho interesse de fazer, tenho interesse de ser síndico morador? Tenho, então eu tenho que me capacitar. Não tem como não se capacitar. Eu não quero ter dor de cabeça, pelo menos dor de cabeça entenda, em me preocupar com outras situações a não ser da minha família e meu trabalho, e morar num lugar que eu gosto, eu contrato um síndico profissional para fazer esse trabalho. Se não der certo, eu contrato outro síndico profissional. Então é uma visão diferente, é uma visão de qualidade de vida, inclusive, né? O que é que você acha, Marco, dessa... Concordo com você, Sérgio. É uma coisa que tem que ser observada na contratação, quando você opta pela questão do síndico profissional, é justamente buscar as informações a respeito do profissional, né? Esquecer um pouco dessa questão do valor do custo. Eu acho que o custo tem que ser observado, mas eu acredito que você, em nossa vida, a gente contrata bem ou compra bem quando a gente contrata no menor preço, agora dentro do padrão de qualidade que a gente define previamente. Então a gente tem que definir o que a gente quer, que é o melhor para o condomínio, e buscar no mercado as opções. E dentre as opções, né, dentre as melhores opções do mercado, você buscar a questão do preço, mas sempre lembrando do fator primordial, que é a qualidade na prestação do serviço. Para fazer uma analogia, nós vamos aqui encaminhar. Você vê, quando você quer contratar, há um bom tempo, né, que isso vem acontecendo, você quer contratar um evento, uma festa para a sua casa ou no seu condomínio, você quer contratar uma empresa, seja para um aniversário, seja para uma formatura, seja para um evento que é importante para a sua vida. As empresas hoje do mercado oferecem um pacote completo, ou seja, desde a recepção até bebida, comida, música, né? Até garagista para poder guardar o carro. Você entra na festa e está tudo pronto. Você não tem preocupação com nada. Você vai curtir a festa, né? Imagine você então ter que cuidar de tudo isso, né? Organizar tudo isso sem contratar empresa nenhuma, né? E contratar o pessoal para poder fazer esse acompanhamento, e você na festa, enquanto todo mundo está se divertindo, você está cuidando da cozinha, trabalhando. E é a festa da sua família, e você está trabalhando, não pode dar atenção aos seus convidados, porque você está trabalhando. E muitas vezes se aborrecendo com A, B e C, porque não está fazendo trabalho, ou alguém atrasou, ou a bebida está quente. É a questão do síndico profissional. Você morar... Perfeita a sua analogia. Não é verdade? Então você morar onde você gosta, curtir a piscina, curtir o salão de festa, organizar tudo, porque você sabe que tem alguém contratado para cuidar do seu patrimônio. E até se a festa tiver com algum tipo de problema encaminhando, você vai lá, fala e resolve, e você não tem que se envolver com isso, você apenas vai cobrar e acompanhar. Cobrar e acompanhar. Então esse é o grande desafio. Nós Certo. temos perguntas aí? Temos sim. Lucas Dantas. Existe sindicato dos síndicos em Aracaju? Se existe, onde fica? Que eu tenha conhecimento, não. Existe uma associação dos síndicos profissionais, né, mas sindicato, até então, eu não tenho conhecimento do que existe. Essa profissão ela já está regulamentada? Não, ainda não está regulamentada. Então, existe. Em São Paulo você tem uma grande. Nós conhecemos recentemente, através da Gabo, né? Situações de síndico profissional que tem até 50, 100 condomínios, tomando conta de 100 condomínios. Empresas, pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas que fazem Que isso, né? é empresa focada na gestão, na atuação como síndico profissional. Né, que você imagina uma cidade como São Paulo, com a dimensão de São Paulo, e você conseguir operacionalmente você atuar como síndico profissional de mais de 140 condomínios. Então você tem que ter uma infraestrutura muito grande, assim, muito bem organizada, muito bem planejada.
Então, eu percebo então que ele deve ter uma quantidade de pessoas preparadas como síndico profissional para atuar em diversos condomínios de uma vez. Exatamente. Né? Que eu acho que é o ideal. Você atuando como síndico profissional, você, através de uma empresa em que você tem os 5, você tenha 4 ou 5, vamos supor, condomínios para tomar conta, e 2 a 3 síndicos fazem revezamento, ou seja, se um precisar viajar, se ausentar, sempre um cobra o outro. Perfeito. Né? Porque você tem um procedimento padrão para todos eles e o acompanhamento de todos os justamente condomínios. porque o foco da empresa é justamente esse, de atender ao condomínio. Né? Então, a preocupação dele é justamente de atender bem ao seu cliente. Então, ele tem que ter essa estrutura para que possa dar mais tranquilidade na gestão dos condomínios. Então, o que é que você acha? O síndico profissional, ele isolado, ele consegue atender situações como essa? Vamos supor que ele sozinho tinha 3 condomínios para tomar conta. Ele vai ter, lógico, mais dificuldade. Né? Se você é sozinho para atender 3, você tem uma empresa onde você tem a figura de dois sócios síndicos, você tem uma possibilidade maior de você estar presente, né, em 2 condomínios. Então, enquanto a pessoa sozinha, ele não tem como estar onipresente em todos os condomínios. Se ele né? adoecer, se ele se ele viajar, exatamente. Se ele tiver uma situação que ele não controle. Quando você então, tem uma empresa, pessoa jurídica como essa, você tem condições, né, você tem estrutura para você atender vários condomínios, independente se o síndico profissional A que compõe a empresa está viajando, ou se o síndico profissional B também está viajando, então você consegue atender o condomínio. A equipe está pronta para atender. A equipe está pronta, exatamente. Temos mais perguntas, Samuel? Temos sim. Temos agora de Antonino Tavares, que, se não me engano, ele já fez uma pergunta a dois programas anteriores. Como avaliar um currículo de um bom síndico profissional? Marcos, responda. Boa pergunta, né? Então você verificar a formação acadêmica dele, se ele tem uma formação, um curso superior, quantos cursos e treinamentos de síndico profissionais ele participou, né? Quanto tempo de experiência ele tem no mercado, quantos condomínios ele já esteve à frente, visitar o condomínio que ele esteve à frente ou que está à frente ainda, né? Para conhecer de perto a satisfação do condomínio, né? E a eficiência do trabalho dele, né? Chamar para conversar, ter uma entrevista com ele, conhecer a empresa, são fatores fundamentais que devem ser observados na hora da contratação do síndico profissional. Eu até complemento que não é só o que está escrito, nem o que está sendo comprovado. É o que vai ser atestado. Então, o fato de você ir num condomínio onde ele atua como síndico, seja morador ou profissional, essa gestão, esse procedimento que vai atestar toda a documentação que ele tem. Porque ele pode ter toda a documentação pronta, mas em termos de gestão ele não faz um bom papel. Exatamente. Você fazendo a visita em loco, você vai ter ali na realidade, né, você vai analisar acompanhar a saúde fiscal do condomínio, o planejamento de manutenção do condomínio, se está em dias, se está tudo ok, a satisfação dos moradores com relação à gestão, né? E até a parte física, né? Muitas vezes eu já passei até por essa situação de olhando, certa feita eu estava procurando um apartamento para comprar e fui visitar um condomínio, e quando você entra no condomínio, na área comum, eu praticamente desisti de olhar o condomínio só de ver a parte comum, né? Porque isso é uma coisa que está muito maltratada. Então isso aí influencia diretamente na valorização do empreendimento. Eu acho que você falou uma coisa importante. Quer dizer, um dos papéis do síndico profissional é fazer com que o condomínio ou as unidades sejam valorizadas, cuidando da estrutura física e cuidando da parte financeira do condomínio. Além disso, é importante frisar o seguinte: a remuneração do síndico em si, profissional, é preciso entender um aspecto, ou seja, se ele se propõe a fazer um bom trabalho, então ele vai reduzir custo para que esse custo, que seria custo, que ele vai impactar no condomínio, seja compensado com as reduções que ele vai fazer no condomínio. Ou seja, ele vai se pagar. A ideia é que ele se pague. Ora, se eu vai ter uma remuneração X para o síndico profissional, e eu tenho diversos custos que ele vai trabalhar para que haja uma redução desse custo, ele vai pagar esse investimento que está sendo feito no condomínio.
não é um custo adicional. Se você trabalha com planejamento, você possibilita que você tenha isso. Então, se você vai fazer, se você fez uma manutenção na sua fachada agora, você sabe que daqui a 5 anos você vai precisar de uma outra manutenção. Então, se você começa já a trabalhar um planejamento até de obtenção de recurso financeiro, você trabalha de forma tranquila. Né? Se você deixa para a última hora, você tem que fazer uma assembleia, aprovar uma taxa extra, que muitas vezes vai ser uma taxa extra mais alta, porque você deixou para cima, você não tem como ratear muito, parcelar esse serviço. Então, se você faz uma coisa planejada, se você tem um plano de manutenção no condomínio e você segue, você está trabalhando preventivamente. Né? Se você não segue, você vai obrigado a trabalhar, como eu já disse aqui, apagando incêndio. Vai surgindo um problema, você vai resolvendo. De onde ele adquire isso? A experiência. A experiência é que faz a gente errar e faz a gente acertar. Qual é o desafio e qual é o que é que ele vai tirar de positivo nisso? Se ele erra, ele sabe aonde não deve ser feito, de que maneira não deve ser feito. Ele vai aprender de que maneira pode ser feito. Então, a ideia do síndico profissional se pagar através das reduções que ele vai fazer no condomínio, seja na parte de iluminação, com implantação de sensor de presença, lâmpadas LED para reduzir o custo de energia, né? Seja nas manutenções, seja até na questão da mão de obra, na otimização da mão de obra, né? De implantar algumas coisas, seja até na tecnologia que ele possa trazer e implantar. Se falar em tecnologia, eu soube que na tua empresa tem algumas tecnologias que são implantadas junto com o síndico profissional, ou seja, é um pacote isso, né? Eu queria saber, mas como é que é isso? Explica pra gente. Nós temos a questão da sonorização ambiental do condomínio, nós temos o QR Code, que é uma ferramenta bem interessante. Então, o condômino ele pode a qualquer momento fazer a avaliação do trabalho do síndico profissional através dessa ferramenta. Então, interessante. E me parece também que a questão de reserva de espaço. Exatamente, aplicativo para reserva de espaço, acompanhamento, toda a parte da documentação, ata, regimento interno, convenção, balancete, tudo isso. Então tudo já está no pacote. Já está no pacote. É interessante porque é um diferencial. Você contrata o serviço, mas vem junto do pacote para facilitar que uma coisa os moradores tenham importante também é ter esse serviço, o acompanhamento na contratação da prestação de serviço por parte do condomínio. Então, muitas vezes o condomínio contrata um serviço, então vai fazer uma reforma na sua guarita, contratou uma empresa. Então, a pessoa tem que ter a consciência de, antes mesmo de liberar a empresa para começar o serviço, de solicitar a documentação dos funcionários que vão trabalhar na obra. Olha só. Né? Verificar uma série de documentação da empresa para que você tenha a segurança que você não vai ter nenhum tipo de problema no transcorrer da obra. Eu vou citar um exemplo que a gente está observando na prática, que está ocorrendo no mercado. Então, você contrata hoje uma empresa para fazer uma reforma na guarita, você chega para a empresa, só apresenta a documentação que ela tem que apresentar dos funcionários, e a empresa chega para você e diz, não, então tudo profissional MEI, não teve nenhum funcionário. Então, se você não faz esse acompanhamento, você está imaginando que aquela pessoa que está ali é funcionário registrado certinho da empresa, quando na realidade não tem vínculo nenhum com a empresa. É um profissional MEI. Se ocorrer um acidente. Se ocorrer um acidente, o risco ao qual o condomínio está se submetendo. A responsabilidade direta é do condomínio, porque você está prestando serviço dentro do condomínio. Porque, infelizmente, o que ainda é uma prática constante é que o pessoal se atém muito à questão só de valor. Não tem o cuidado de visitar a empresa, não tem o cuidado de discutir essas situações, né? E muitas vezes é pego até de surpresa, porque até muitas vezes o próprio gestor não sabe. Quando muitas vezes vai saber é porque a gente informa o gestor, você está sabendo que a gente solicitou a documentação da empresa para prestar o serviço e diz que não tem nenhum funcionário. Então, como é que você vai executar um serviço se você não tem nenhum funcionário? Que cotação é essa, né? Você tem um serviço mais barato do que as demais. Por questão de redução de custo, o pessoal é uma forma de os encargos trabalhistas, acaba contratando um MEI, né, sem vínculo nenhum com a empresa para fazer o serviço. Mas aí você está sujeitando o condomínio a um risco desnecessário. E é importante frisar, Marcos, porque essa questão de contratação, de licitação, quando você faz a coisa de maneira correta, você protege o condomínio de qualquer problema para o futuro, né? Quando você
quer fazer economia, achando que vai fazer economia, você expõe o condomínio não só na sua gestão, mas para na gestão futura, porque você tem 5 anos para que haja um processo trabalhista. Exato. Então, Né? Então, assim, por isso que é importante, quando você vai fazer determinado serviço, você fazer como se fosse uma espécie de licitação, onde você determina as regras, como é que vai ser da contratação. Então, já deixa claro que a empresa não pode trabalhar com MEI, vai ter que apresentar os funcionários. Funcionário próprio, vai ter que apresentar ficha de registro do pessoal, ficha de registro, uma série de documentação previamente, inclusive antes de iniciar o serviço, a depender da natureza do serviço, o NR35, NR12, a depender né? do Você vai trabalhar em altura. Então, e quando for emitir o faturamento, tem que enviar junto com a nota fiscal, comprovando de recolhimento de FGTS, de INSS, contra-cheque dos funcionários, uma série de situações que é para que a gente possa acompanhar. Inclusive, quando a empresa está trabalhando lá, o condomínio tem que saber exatamente quem é o funcionário da empresa que está trabalhando lá, para que possibilite que a empresa faça o acompanhamento com relação à parte trabalhista. Porque muitas vezes acontecia o quê? A empresa está prestando serviço no condomínio X, aí está lá com o funcionário José e o funcionário Marcos, e quando manda a documentação para a administradora, aí manda de Francisco e de Pedro. Então, como a empresa não tem ciência de quem é que está efetivamente lá, então tem que existir essa comunicação e essa parceria, essa interação condomínio, administradora e principalmente o síndico também. Então, mais uma vez, o conhecimento da área é que permite que você possa filtrar isso. Exatamente. Sem o conhecimento, você traz para o condomínio um risco muito grande. Nós temos mais perguntas aí? Temos Simone, da Uninassal, Universidade. Com que frequência o síndico profissional deve fazer visita ao meu condomínio? Hein, Marcos? Responda pra gente. Com relação a essa questão de visita, isso é discutido previamente na contratação, no contrato. Então você tem uma frequência mínima definida em contrato, que pode ser 2 dias por semana, 3 dias por semana, 4 dias por semana. Isso aí de visita mínima definida em contrato. Isso não impede, como eu já disse aqui, né? Isso não é porque está definido que são 3 visitas semanais que vai se restringir as 3 visitas semanais. Então, no mínimo, você vai ter 3. Existindo a necessidade, você pode ter, inclusive, 5 visitas, nos 5 dias da semana, 8, ou então 8 vezes. Isso o que é que vai definir isso aí, que vai impactar na quantidade de visitas? É justamente o nível organizacional que o condomínio vai ter, seja principalmente com a participação dos colaboradores, como o doutor Alexandre Sobral falou aqui com a gente, né? E é muito importante você ter uma equipe qualificada, uma equipe bem treinada, em sintonia com a gestão, que minimiza muito a sua participação. Marcos, informando o seguinte: tem que se fazer um diagnóstico primeiro da situação do condomínio. Por quê? Porque cada condomínio tem aspectos diferentes, né? Isso, e existem momentos diferentes também. Então, você está no momento de implantação, é lógico que você vai ter uma necessidade muito maior de presença lá no condomínio, até você ajustar as coisas da forma que você quer, para que ela funcione como deve funcionar, né? Então, você implantou a sua rotina de serviço, normalmente você vai ter uma redução nessa necessidade de visita. Você só vai fazer um monitoramento. E esse monitoramento pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feito pelas câmeras, pelos sistemas diversos que é possível colocar. Mas é preciso fazer um diagnóstico primeiro. Você tem um condomínio de um bom tempo já, um condomínio de 20 anos, vamos supor, em que você não foi feito um planejamento de manutenção. Portanto, é um condomínio com problemas. E é preciso fazer uma implantação de procedimentos desse condomínio. Desde a portaria, desde a área de segurança na portaria, até as questões das licenças. Então é um trabalho muito mais... É claro que esse condomínio, né, o que o síndico profissional, como ele vai atuar, vai ser diferente de um condomínio novo, que tenha 1 ano, ou que seja implantado agora, porque ele vai criar todo o procedimento e vai andar dentro do procedimento dele. A transição vai ser mínima, do que um bem antigo, cheio de problemas, para que você mude toda a estrutura e possa colocar ele dentro de um planejamento mais rigoroso. Depois que se coloca, aí sim, você tem, né, um espaçamento maior
da visita do síndico profissional, porque a equipe está pronta e a equipe que vai tocar o condomínio, dentro da diretriz em que o síndico vai orientar a equipe, né? Então, há essa distinção, né? Mais perguntas aí? Temos. Essa daqui é de Silvia Mendonça. Estou com um problema no meu condomínio em relação à piscina. Na verdade não é em relação à piscina, mas ela botou em relação à piscina. É que tem muita gente chamando gente de fora para tomar banho. Parece um clube social. Estou muito incomodada com isso. O que fazer se cada um tem um limite de 5 pessoas para chamar, mas está virando uma baderna? Quer dizer, chamar um ponto de clube social. Esse é um ponto realmente complicado, né? Conflitante. Até porque, operacionalmente, para que você faça esse controle, é complicado. Mas, assim, tem experiência de condomínios que adotam um sistema de pulseira, como a gente vê nos hotéis, nos resorts. Então, você libera uma quantidade de pulseira para cada morador, né, para cada visitante de morador, e você tem um controle mais efetivo. Seria uma alternativa de controle. Você tem que ter isso bem definido, a questão das regras de utilização da piscina no seu regimento interno, e também aprovar essa questão dessa utilização desse sistema de controle, para que você tenha um mínimo de controle efetivamente da utilização da piscina, até por questão de saúde e até mesmo de bem-estar dos próprios condôminos. Você tem muitas vezes condomínio que tem piscinas de tamanho reduzido que não comporta nem a comunidade do condomínio. Você imagine você ainda ter um volume de frequência de visitantes dos moradores, né? Uma outra coisa importante, como é o nome dela? Silvia Mendonça. Silvia, veja, uma coisa importante é o seguinte: o condomínio já tem um regimento, pelo que eu percebi aí, que tem uma limitação. São 5 pessoas. Então, veja, dentro do regimento deve ter penalização para o proprietário da unidade que levar mais que 5 pessoas. Então, o que tem que ser feito também, né? Se você tem um regimento, tem a questão da penalização, você pode notificar inicialmente para que isso não aconteça, e a repetição dos fatos pode ocasionar multa. Eu não diria que você aplique multa de imediato, porque todo procedimento de penalização tem que haver uma conversa inicial. Do contrário, você cria um problema. Então, se você chama para o bom senso, através da notificação para o morador, e ele atende de imediato, né, até às vezes pede desculpa e não torna a repetir, resolve o problema. Mas se ele repete de maneira contínua, né, aí o síndico tem que notificar e implantar a multa, e impactar com a multa para ele. Vai achar ruim? Vai, mas é o papel do síndico. Ele não pode estar passando a mão a todo momento, mas ele tem que inicialmente notificar, até porque de repente o morador não tem o conhecimento de que está acontecendo isso. E uma dificuldade, alguém, nesse problema particular aí é justamente a dificuldade que você tem de você comprovar efetivamente o descumprimento. Né? Porque muitas vezes, até por questão de redução de custo mesmo, você tem um funcionário só na limpeza que ele está fazendo suas atividades, que ele não está lá na piscina acompanhando. Né? Que você não tem efetivamente uma pessoa que vai estar acompanhando isso aí para que você possa comprovar efetivamente esse descumprimento. Uma das soluções que são implantadas é quando você coloca uma câmera que fique na piscina, mas ela é vista apenas em momentos de tirar uma dúvida, ela é restrita, não fica visível na portaria. Então, houve um sinistro, alguma coisa na piscina, você vai na administração, acessa essa câmera e vê o histórico dela e você vê o que está acontecendo lá. Você tem exemplos de limitação de utilização do salão de festa também, que muitas vezes o pessoal utiliza o quê? Quantidade, define a quantidade de mesas e cadeiras, sim, e fica registrado na convenção que não se pode colocar mesas ou cadeiras adicionais. Então, é uma forma que você teria como controlar a questão do salão de festa. E aí a questão da piscina, volta a dizer, existem alguns condomínios que adotaram esse sistema dessa pulseira. Quando o condomínio é muito grande, né, é preciso que tenha um controle maior. Quando é menor, né, o regimento em si já orienta isso, já é mais isso fácil. Representa um pequeno custo adicional, mas se você quer um controle adicional, você tem que ter também efetivamente esse fazer custo. Um investimento para que se possa fazer isso. Okay? Então, é interessante são vários aspectos da questão da gestão, seja do síndico profissional ou morador,
mas que a gente observa que o síndico profissional, por ele ter uma capacitação, né, por ele ter a obrigação de ter a capacitação, não é isso? Torna a gestão muito mais, vou ser redundante, mais profissional, mais prática. E outra coisa, como o síndico profissional ele tem a real noção da responsabilidade dele, então assim, é mais difícil ele, como a gente vê no síndico morador, acaba até por questão de às vezes você tem que fazer determinado investimento e isso o condomínio não está em situação de fazer, você vai ter que convocar uma assembleia, você vai ter que fazer uma taxa extra, porque você tem que fazer aquilo ali, porque é questão de manutenção, é questão de obrigação legal, e muitas vezes o síndico morador ele acaba relutando, e o síndico profissional não, ele tem ciência da obrigação dele, sabe que aquilo ali representa para ele uma responsabilidade, que o síndico, tanto independente dele ser síndico morador ou síndico profissional, ele responde civilmente, criminalmente, né, pelos atos dele na administração do condomínio. Então, quando você tem um síndico profissional, é mais difícil que isso ocorra, porque ele tem uma real noção do grau de responsabilidade que ele está assumindo. Entendo perfeitamente, porque ele tem uma visão muito mais ampla do condomínio, que não é somente... Porque a gente sabe que tem muitos condomínios, né, onde o síndico se preocupa somente com festa. É festa o tempo todo, né? E aí as festas são coisas boas, mas festa traz muitos problemas também. Aí você tem um condomínio que tem muita festa, mas o elevador para, mas falta água, mas falta energia, mas falta gás, mas a festa existe. Então, quando você vai atrás do fundo de reserva, foi gasto em festa. Acontece um problema e não tem fundo de reserva, porque o condomínio faz muita festa. Então o síndico profissional não tem essa visão. Até porque eu acredito que para eventos você tem que ter uma comissão que vai fazer um orçamento, vai passar pelo conselho, pela assembleia, para aprovação. A convenção deve disciplinar, a convenção é a constituição do condomínio, então, que vai disciplinar. E as comissões que são criadas vão fazer esse estudo para ver a viabilidade se dá ou não. Porque o morador, muitas vezes, o síndico muitas vezes quer agradar os moradores fazendo muita festa. A gente vê muitos casos assim. E a gestão não é só festa. E o principal primeiro você tem que ter certeza da origem do recurso que vai você custear o seu investimento. Seja ele uma festa, seja ele qualquer outra manutenção. Primeiro você tem que definir a origem do recurso. Tem um recurso? Tem. Então vamos fazer o investimento. Sim. Você não pode fazer o contrário, como a gente vê em alguns condomínios. Ele contrai a despesa, depois ele vai querer buscar a fonte do recurso para poder custear. Exatamente. Custear. Então não pode. Esse é o princípio básico. Você tem que ter bem definido a origem da receita que vai custear qualquer investimento. Não vai seja se você tem, exatamente, seja a receita seja do fundo de reserva, mas se ele tiver aprovado na Assembleia ou em conformidade com o que tiver definido na convenção, se você pode utilizar, então você faz uso do fundo de reserva, né? Ou de qualquer outro recurso oriundo de um recebimento de uma inadimplência de alguma unidade. Então, isso aí quem é que define isso aí? É a convenção. Não, o síndico tem que fazer a sua administração baseado no que está na convenção. E no regimento também. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Marco. Em termos de atuação do síndico profissional no mercado, aqui em Sergipe, né? São quantas empresas que atuam como síndico profissional aqui? Assim, tem uma ideia de quantidade? Como é que está isso aqui no mercado sergipano? Olha, eu confesso que eu não estou a par, assim, exatamente de quantas empresas, mas eu acredito em empresa, pessoa jurídica, eu acredito que 4 ou 5, eu posso até estar enganado, mas assim, que eu tenha conhecimento. Agora, existem vários profissionais autônomos que se lançam no mercado, que se lançaram no mercado de condomínios como síndico profissional. E é importante frisar também o seguinte: o síndico profissional, ele não pode ser MEI. Ou seja, ele não pode criar um MEI como síndico profissional, porque dentro do MEI não existe a previsão de atuação como síndico profissional. Então, se tiver alguma empresa ou alguém que eu vou ser profissional, eu vou emitir nota fiscal como MEI, não pode. A legislação não permite isso. Ele tem que ter um CNPJ de uma empresa constituída, não é isso? Exato. Assim, e muito boa sua observação, até porque tem que ficar atento com relação a isso, para depois você não ter nenhum
nenhum caso de pleitearem vínculo trabalhista em função de não ser pessoa jurídica. Também tem esse risco, né? Você contrata o simples profissional, ele diz que pode emitir uma nota MEI, começa a prestar serviço ao condomínio, né? A semana inteira, de repente. Depois o condomínio vai desligar esse contrato, ele entra na justiça pedindo principalmente nos casos dos condomínios que querem, inclusive colocam, como a gente já viu em alguns casos, de editais de licitação para contratação de simples profissional, e quer que o simples profissional dê uma carga horária X dentro do condomínio, definindo uma carga horária para que se... Aí ele caracteriza exatamente como vínculo trabalhista. Até porque normalmente, quando você define na contratação do simples profissional, questão de carga horária, né, não é especificamente carga horária também no condomínio. Muitas vezes o simples profissional ele está na Receita Federal resolvendo a situação, sim, ele está naquele tempo dedicando para resolver o problema do condomínio, ou está na prefeitura, ou está fazendo cotação. Então, isso tudo faz parte da atuação dele como simples profissional. Então, eu preciso salientar isso. Os nossos ouvintes, né, para esclarecer, deixar muito claro isso. Esse ponto, inclusive, já foi discutido aqui em outros casos, né, em empresa administradora, em que não existe a possibilidade de MEI prestar serviço como simples profissional, né? A legislação não permite e não tem um código específico que possa caracterizar esse tipo de serviço. Ele pode tirar uma nota avulsa na prefeitura, também é um problema, né? E uma observação, quando você trabalha como autônomo, que aí não existe nenhuma restrição, mas existe uma oneração para o condomínio, porque se você paga um simples profissional R$3.000, quando ele é autônomo, você vai pagar, na realidade, mais 20% de INSS patronal. Então, na realidade, o custo dele não vai ser R$3.000. O recolhimento é do condomínio. O recolhimento é do condomínio. Né? Você teria a questão do recolhimento do INSS patronal, isso 20%. Até esclarecer, então, né, na realidade, os R$3.000 se transformam em 3.600. Então, quando é empresa... é empresa, você não tem o INSS patronal. Então, você tem na contratação do profissional autônomo. Seja ele simples profissional, seja ele pedreiro, seja ele eletricista. Então, todo profissional autônomo que você contratou para prestar serviço no condomínio, seja profissional autônomo, você tem que fazer o recolhimento do INSS patronal. Então, é importante salientar isso porque a composição do custo, na verdade, que se vai pagar o simples profissional, também passa por isso, né? É preciso entender. Como empresa, há uma redução de custo com relação aos impostos, que a empresa tem que absorver isso e ela faz o pagamento da receita que ela recebe. E para o condomínio também a questão do vínculo trabalhista, ou seja, não há o vínculo trabalhista, você está contratando uma empresa com CNPJ, com uma carga horária, né, estabelecida no contrato, que não caracterize vínculo. Recentemente nós tivemos um caso, um condomínio que estava contratando um serviço para o condomínio, e o serviço no valor de R$60.000, e foi apresentada uma nota fiscal de autônomo. Então, na hora que nós recebemos lá na empresa, eu fiz questão, imediatamente liguei para a síndica e conversei com ela. Se a senhora está ciente, a senhora vai ter que recolher R$12.000 de INSS patronal. Então você imagine, R$12.000. Sem previsão nenhuma de imposto apenas. Então é uma situação que tem que ser observada previamente, porque senão você gera um prejuízo para o condomínio. Então, o condomínio que tem interesse em contratar o síndico profissional, né, e não tendo o síndico morador, tem que estar atento a esses esclarecimentos, esses detalhes, para que não tenha um custo além do que está previsto. Exatamente. Né? Então, primeira dica que nós damos aqui. A dica é, se contratar a empresa como síndico profissional, que ela tenha mais de um síndico, ou seja, mais de um empregado, 2 ou 3, né, para que possa atender aquele condomínio, se tiver outros contratos com os condomínios, para ele possa atender todos ao mesmo tempo, para não ter a dificuldade de você contratar apenas uma pessoa, né, e ela não pegar outros condomínios, não ter a condição de atendê-lo dentro do que você precisa. Até por uma questão de você, como já disse, ele não tem condições de estar onipresente em Exatamente. Vários lugares ao mesmo tempo. Se ela adoecer, se ela viajar, e você fica sem ninguém, e aí como é que fica? Aí vem o questionamento, então não vale a pena contratar um síndico profissional porque ele não está presente, né? O morador está presente, mas não esqueça que o morador está lá por um tempo, de repente ele viaja também.
Você imagina, na construção civil, você tem um engenheiro responsável pela obra, mas você tem vários mestres, né, que delega para o mestre da elétrica, o mestre da hidráulica, o mestre da... Aquilo ali que é formar a equipe da construtora para poder... Se ele fosse dar conta de tudo sozinho. Impossível. Então, gente, é uma situação nova no mercado, que tem que ser avaliada com carinho. Como eu repeti o que eu disse anteriormente, quando eu fiz essa analogia, a questão de uma festa, que você contrata e faz tudo, ou você contrata uma empresa para fazer tudo para você, que o objetivo da festa é você se divertir, é você aproveitar. Né? Quando você toma conta de tudo, né, ao mesmo tempo, com certeza não vai sair da forma que você gostaria. Você vai ter aborrecimentos. Né? Mas tem síndicos moradores que são muito bons? Claro que tem, a gente não tira nenhum mérito disso. E eu acho que é importante enaltecer esse fato. Mas é preciso lembrar também que tem muita gente que absorve a atividade de síndico porque não tem ninguém para assumir. Exatamente. Não tem ninguém, então eu vou ficar. Mas já que não tem ninguém, eu levanto o braço. Eu estou de passagem, olha, eu estou aqui, mas daqui a pouco eu não tenho mais tempo para isso, né? E aí, como é que fica o condomínio? Sem contar de situações que a gente já vivenciou, a pessoa assumir depois, poucas semanas depois de ver a realidade, eu estou renunciando e não... olha, o problema está aí, mas eu não tenho tempo mesmo. Outra situação que a gente já vivenciou também, um condomínio que tinha na convenção, que a cada ano seria uma pessoa diferente. Então, um ano seria um representante de uma unidade, no outro ano já definia isso aí. Sim. Só o que começou a ocorrer? O cara assumia e renunciava. Aí assumia o outro e renunciava. Então foram obrigados a ter que alterar a convenção. Até que alguém realmente quisesse. Porque ninguém vai fazer nada bem feito, principalmente a contragosto, por obrigação. A pessoa tem que... eu sou obrigado, então eu renuncio. Exatamente, assume e renuncia. Então tem que existir isso aí. Para você administrar bem, você tem que também gostar do que você faz. Né? Então a gente vê a questão da atuação do síndico profissional como o que tem chegado no mercado com a portaria remota. Alguns resistem, mas promove uma economia de fato para o condomínio. Apesar do aspecto humano, apesar de outros aspectos, mas não há dúvida que promove a economia de custo para o condomínio. A questão do síndico profissional também tem esse viés, né? Promover reduções de custos para o condomínio, mesmo que se tenha um investimento, né, que eu posso chamar de investimento, mas você consegue reduzir isso dentro das despesas do condomínio, porque é um profissional preparado que está cuidando do seu condomínio. Então, para nós finalizarmos, né, mais uma vez, o programa está muito bom, os ouvintes aqui fazendo muitas perguntas, eu queria, Marco, que você apresentasse a empresa de síndico profissional que você atua, né, telefone de contato, né, para que o pessoal tire dúvida e etc. A nossa empresa é Condomínios Síndico Profissional. Você pode entrar em contato através do 981269071. E a nossa em condomínios também, através do 3217.000. Nós estamos à disposição de vocês, seja para tirar qualquer dúvida, seja esclarecer qualquer situação, a Condomínios está à disposição de vocês. Inclusive para participar de licitações, cotações, para verificar a viabilidade, né, tudo isso. Então é um assunto novo que nós viemos essa semana trazer para vocês, né? Esperamos trazer coisas boas na semana que vem, nós estamos planejando aqui para que a gente possa contribuir cada vez mais. Só frisando que o nosso programa não tem nenhum viés político, ideológico, nem comercial. A gente traz pessoas para explicar nas suas áreas distintas, né, o que acontece, para tirar as dúvidas. Nós não temos patrocínio de ninguém aqui, né? Não temos patrocínio de ninguém, é um programa voluntário, tanto eu, do Alexandre Sobral, como o Medina, que nós fazemos aqui. Todo o nosso custo é nosso, né? E a gente faz questão de frisar isso para dizer que a gente tem liberdade de fazer o nosso programa sem nenhum problema. E contamos com a participação de você. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de Marcos aqui conosco, né? O Marcos dos Reis Nogueira, que é proprietário da Nocem e da Condomínios, né? Que é uma empresa nova que lida com o síndico profissional, que atua nas empresas como síndico profissional, tanto empresas comerciais como empresas só registrando a Condomínios, Marcos Nogueira e mais um sócio. Tem mais um sócio, né? Mais um sócio que atua com a gente. Então é importante a gente saber disso, que tem mais essa possibilidade.
agradecer a sua presença, Marcos, e deixo você para comentar mais alguma coisa que você queira comentar. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, parabenizar a Rádio Web Exclusiva pelo excelente programa, pela iniciativa, que contribui muito para o mercado condominial, não só do estado de Sergipe, mas como todo o Brasil, inclusive internacionalmente. Do exterior, tem gente ouvindo do exterior. Isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez por estar presente no nosso programa, por nos acompanhar, por participar, né, e se interessar pelo nosso programa. E a semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez trazendo outros assuntos que vão contribuir com a gestão dos condomínios e tirar as dúvidas dos proprietários, moradores de uma forma geral. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana, né? E nos encontramos na próxima quinta-feira. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio e retornará na próxima quinta-feira às 17 horas com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pela audiência. Críticas e sugestões envie para o e-mail osespecialistasemcondomínio@gmail.com ou WhatsApp 79 8834 8108.